Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do portal valedosinos.org. Está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook. Live que a gente não vai curtir, compartilhar, comentar. Vamos comentar aqui. Nós estamos gravando esse programa no final da noite desta quarta-feira, né? Hoje, dia 18 de março, programa que vai ao ar nessa quinta-feira, dia 19. Mas, na medida do possível, a gente vai interagindo com você aqui ou encaminhando as mensagens para os nossos convidados dessa noite. Horários alternativos nos nossos canais 14 e 6 da Claro Net, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação tem um oferecimento de Activita. Quem tem uma rotina dinâmica, está sempre em movimento, já conhece a Activita. O que faz a marca uma escolha de tanta gente? Um conjunto de tecnologias exclusivas que inclui solados amortecedores que reduzem os impactos do caminhar e palmilhas extremamente macias, além de tecidos e forrações altamente respiráveis. Para os compromissos do trabalho, para os treinos na academia, para a caminhada no fim do dia, não importa a ocasião, com a Activita você sempre vai dar o próximo passo com mais energia. Quer saber mais? Acesse activita.com.br. Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse Graduacão, feiras e eventos, novas tendências, vem aí em calçados e acessórios, vem aí o SIC 2026, dias 29 e 30 de junho, 1º de julho de 2026, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Construtora Concisa, mais de 30 anos, construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Olha que bacana aqui, você está vendo algumas imagens do decorado da Concisa ali na 3 de outubro, né? 3 de outubro, Concisa que já entregou ali 5 torres, tem mais novos projetos ali também na Pedro Adams Filho, mas projetos acontecendo nesse momento em Campo Bom, Sapiranga, São Leopoldo, Dois Irmãos e Voti, Estância Velha, mais de 30 anos de Concisa. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, muito boa noite, nossos responsáveis pela técnica nessa noite, o Juliano e o Bruno aqui por trás das câmeras, das nossas pickups. E junto com a gente, abre para nós aqui, Juliano, por favor, uma bancada muito especial, de peso, para discutir questões muito importantes, muito especialmente hoje da nossa cidade de Novo Hamburgo, né? Estação Hamburgo, muito especial, falando sobre... Que camiseta é essa, Lídio? Do Botafogo. Botafogo do Rio de Janeiro, no caso? Não, Botafogo do bairro Jardim Mauá. Que história é essa? Que Botafogo é esse que está incomodando tanto? Eu ia dizer tanta gente, mas não, é uma pessoa só. Bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? Botafogo que teve, na última terça-feira, a sua sede patrolada, literalmente, né? Eu fazia tempo que não via tanta guarda municipal junto para garantir a segurança das pessoas que iam trabalhar lá, como se bandidos estivessem lá, né? Ficou bem feia aquelas imagens. A gente tem um respeito, uma admiração, um carinho enorme pela nossa guarda municipal, e eu imagino o constrangimento dessas pessoas tendo que realizar esse serviço, e acho que foi cenas que a gente viu através de vários veículos, né? O Forcolém trouxe essas imagens aqui na Vale, o Dudu News repercutiu através do Bruno Schitz, Martin Beren estava com vocês lá naquele momento também, muito especialmente, o Jornal NH presente também, repercutindo isso, e o prefeito lá do outro lado do mundo dando explicação sem pé, nem cabeça. Na boa, não entendi o que o prefeito pensou, o que ele quis e por que construir as coisas desse jeito. Gerson Sidicum, né? Sim.
presidente do Botafogo, essa instituição da cidade de Novo Hamburgo com 70 anos de história. Muito boa noite. Boa noite. Eu te peço, desde já, desculpas por te convidar para estar aqui falando esse assunto mais uma vez, mas eu acho que é importante que a gente traga essa tua visão de uma forma transparente, limpa, repleta, contaminada com o teu sentimento pessoal naturalmente, porque tu ainda está sob comoção, mas é necessário que a gente faça essa discussão com a nossa comunidade. Bem-vindo. Rodrigo, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, tá? Satisfação estar com meus amigos aqui. A situação realmente para nós, assim, a questão, o fato mais marcante foi a questão da demolição da nossa estrutura. Porque até o momento que nós saímos de lá, essa demolição não estava programada. A cena que me passaram às 15 para as 3 da tarde foi, assim, uma coisa... Fosse como eu tivesse levado um tiro, sabe? Para mim, que estou lá há 40 anos, sou um ex-atleta vitorioso, sou um ex-presidente também vitorioso, e sou mais vitorioso ainda hoje pela maneira como o Botafogo hoje ele está na mídia, na maneira como ele está no coração do nosso bairro, na cidade de Novo Hamburgo, de cidades de fora. Eu recebo muita mensagem, sabe, de apoio. E o que me frustra é que o que levou a esse fato da destruição foi a falta de diálogo, a falta de conhecimento de história, a falta de conhecimento de um bairro onde o envolvimento dele é absurdo com o Botafogo pelo senhor Gustavo. Tentamos de várias maneiras a reversão disso por conversas. Gerson, desculpe te cortar, mas ao mesmo tempo eu quero que a gente vá convidando os nossos ok, para participar com a gente, mas muito especialmente assim, aproveitar a tua primeira intervenção para te perguntar sobre isso. Em nenhum momento o prefeito Gustavo Fink te recebeu para conversar sobre isso? Nenhum momento. E ele falou em algumas jornais e, sei lá, que a gente não havia proposto a conversa. Ele se deu mal, porque eu tenho tudo printado, todas as conversas, eu tenho um material bastante farto, o doutor Fabiano está de posse dele, das tentativas de conversa, das tentativas de parceria, das tentativas de reaproximação de um clube tradicional com um prefeito que chega de primeiro mandato. E isso não aconteceu. Eu vi o teu depoimento emocionado logo depois do ocorrido lá e te dou meu abraço pela forma como tu nos tocou na tua emoção, na tua sensibilização naquele instante, assim. Foi extremamente lamentável tu ter vivido aquilo e eu me sinto muito triste em compartilhar contigo esse momento, mas receba esse abraço, esse carinho. A Vale TV, desde o primeiro momento que foi anunciado, a gente convidou a estar aqui, em vários momentos esteve aqui com o Marcão, falando, nos colocando para e passo, foi reportagem do Rogério Forcolém em vários momentos também. Né? E tu sabe que aquilo saiu, foi tão espontâneo, mas ele foi tão verdadeiro para mim, falar que nem eu falo, eu tô desde julho me segurando, para não falar. E a maneira como eu coloquei no vídeo, a maneira como a gente tratou até este momento essa situação, com respeito, com educação, sem ataque, sem nada. Ao contrário do outro lado, que eu coloco que eu falo ontem, né? Eu sofri pela minha família, pela maneira como foi colocado as coisas, e eu sinto muito, sabe? Porque quem me conhece sabe a maneira que eu sou, o tempo que eu estou no Botafogo e de tudo que foi falado, eu nada é verdadeiro, mas quando a ofensa ela parte para um filho ou para os meus 2 filhos, como foi feito, não tem como tu segurar. Lídio Silva, muito boa noite, bom te receber aqui. Que camisa bonita é essa, hein? Obrigado, mas não é o Botafogo do Rio de Janeiro, né? É o Botafogo de Novo Hamburgo. O bairro Jardim Mauá. Boa noite a todos. Que não se rende, né? Isso aí, boa noite. Sempre é um privilégio estar aqui. A gente fica muito feliz por receber o convite, né? E poder debater situações, principalmente do nosso município e região, né? Que é o caso agora, a situação do Botafogo que está em pauta, né? Não sei se tu vai esticar agora. Como é que é a tua história com o Botafogo, hein?
Eu, desde criança, eu circulo nos campos de Novo Hamburgo, né? A gente é oriundo do futebol e eu circulo em todos os campos há muitos anos. E Jogou futebol profissional, também a gente né? teve passagem pelo profissional, Isso. mas mais do que isso, eu sou da época que Novo Hamburgo tinha 2 séries A e B, Botafogo incluído, Vila Odete, Coloradinho, tantos campos Vila Odete que... do nosso Valdir Aisman, aquele saudoso 38 Valdir Aisman. times. Sim. Então, ver chegar nesse ponto é uma coisa assim que é inacreditável. Ao invés de nós avançarmos, a gente está regredindo. A questão do esporte a gente entende que é de suma importância, sempre foi. E Prefeito retirar Gustavo isso do é o Botafogo... prefeito do esporte. Não, bom, assim, eu sou suspeito de falar que do esporte ele nunca foi, né? Ele nunca foi. Nunca jogou nada e tentou. Até isso ele... Mas eu não vou esticar porque parece que a gente está indo por um outro caminho. Eu digo a questão arbitrária, a forma como foi conduzida a situação, não foi de forma alguma tentado contato. Eu, por diversas vezes, através dos nossos projetos sociais, fomos acolhidos pelo Botafogo, não só pelo Gerson, mas pelo bairro, né? Sem nenhuma questão financeira. E muito pelo contrário, muitas vezes nós tiramos do bolso para fazer uma atividade. Arrecadamos quase 1 tonelada de alimentos. Através das nossas ações, a gente pôde levar um Natal para o bairro Marisol, através do Botafogo, para quase 1.000 crianças. Imagina. Isso é parceria, isso que eu vejo visualizar o futuro, né? Tudo através do esporte, através do Botafogo. Então dá muita tristeza para a gente hoje ver aquilo lá derrubado da forma que foi. E digo mais, eu conheço todos os guardas municipais que estavam lá. Todos. E se tu olhasse no olhar deles, tu iria ver o constrangimento e a tristeza. Quem estava lá me contou isso. E mais da metade deles jogaram no Botafogo. Estiveram confraternizando no Botafogo. Fizeram ações conosco lá. E aí a gente chega a ver isso. É triste, cara. Evidentemente, eles estavam ali cumprindo uma ordem Não, judicial. a gente super entende, é o trabalho deles. Judicial em primeiro lugar, depois administrativa, né? Depois a judicial dada. Bom, daí o prefeito teve que querer demolir, exato, né? em nenhum momento... Ele tinha a liberdade de, a partir dali, tomar posse. Sim. E a posse foi, põe abaixo logo para... E em nenhum momento da parte dele, como líder máximo do município, vendo tudo o que estava ocorrendo, o caminho que se levava a procurar dialogar. Para ele, é mais ou menos assim, ele só fala que ele ganhou a eleição e que para ele é tudo, que ele ganhou a eleição, ele é soberano, ele vai para a rede social debater com os apoiadores do Botafogo, né, dizer que acabou a boquinha, porque ele não conhece a realidade dos clubes de Novo Hamburgo. Para manter um clube hoje que é cedido pelo município há muitos anos, se tira do bolso para pintar, se tira do bolso para cortar, para pagar uma energia para cortar a grama, para manutenção dos vestiários, porque muitas vezes chove, fica um mês sem ter renda, que é na bebida que se vende. E aí quando eles abrem espaço para a gente, eles não cobram o campo também, tem mais isso. Então é uma situação social que eu vejo, e que hoje Novo Hamburgo deu mais um passo. A gente perde, a Várzea perde, que a gente perde mais um campo, né? Mais as crianças, mais a comunidade. Que amanhã vai ter eu no vou esporte. Um pouco mais. Profissão. Eu falo do Botafogo, humana, que né? hoje está representando o restante dos clubes também, que acolheu as pessoas durante a enchente. Que muito projeto social foi feito para arrecadar fralda para o hospital municipal e etc. Então é triste, cara. Doutor Fabiano Pilger, muito boa noite. O senhor acompanha desde quando essa questão jurídica? Boa noite. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, com os meus amigos aí do clube. E eu entrei nessa história ali em setembro, se não me engano, né, Gerson? Do ano passado. Sim. Eu sempre gosto de contar essa história de como que eu conheci o pessoal do Botafogo, porque apesar da circunstância, né? Porque eu achei muito, muito interessante. Eu estava vendo uma matéria do Martin, e aí quando eu li a matéria de que o clube tinha sido notificado para sair, eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre, desde os meus 7 anos de idade, que eu lembro. E para mim o esporte salva vidas, o esporte, né, protege os nossos jovens, né, desenvolve habilidades, enfim, poderíamos discorrer muito tempo sobre várias coisas que o esporte faz para o bem do ser humano. E então eu fiz contato com o Martin. E aí eu disse, olha, eu não sei se o clube já tem advogado ou não,
mas se tu conhece o diretor, o presidente, a diretoria, se quiser me colocar em contato, eu gostaria muito de ajudar. E aí ele, não, é para já. Então, ele me passou o contato do Gerson, daí eu fui lá, conheci o Gerson, depois conheci o restante do pessoal e me coloquei à disposição. Então, a gente montou uma estratégia jurídica juntos e, a partir daí, começamos a caminhada juntos. E estamos aí até agora, né? Brigando na justiça por conta dessa situação toda que o prefeito está causando. E eu queria até pegar o gancho do que os colegas falaram aqui sobre a arbitrariedade desse prefeito, né, que todo mundo está vendo. Eu costumo dizer, depois de observar ele já desde o início do mandato, ele está brincando de rei. Parece que Novo Hamburgo não tem uma democracia. Parece que Novo Hamburgo virou monarquia. Nós temos um reizinho lá que está brincando de rei. E parece que as autoridades Só políticas... não pode chamar de reizinho, porque antes disso o Kowalski já chamava de faraó, então o Kowalski tem a prevalência sobre a tua pessoa, doutor. Perdão. Desculpa. Então, assim, eu acho isso muito perigoso para um Estado democrático de direito, acho muito perigoso. No momento que isso começa a se criar num município, que é onde tudo começa, né? Eu tenho medo disso proliferar Brasil afora, e isso eu acho muito perigoso. Então, eu acho que, principalmente a Câmara de Vereadores tem que prestar muita atenção nisso agora e começar a agir, porque ele está fazendo tudo conforme ele quer, sem consultar ninguém. E essa arbitrariedade, ela remonta à ditadura, tempo da ditadura. Então, para mim, isso é muito perigoso, eu acho que alguém tem que parar isso. E nós, enquanto clube, enquanto sociedade, vamos continuar brigando judicialmente até o fim. Nós entramos com uma nova ação agora, e essa ação eu pretendo levar até Brasília, se for preciso, porque o fundamento principal dela é a inconstitucionalidade do ato do prefeito ao encerrar o termo de uso da forma como ele encerrou, tá? Porque ele não ouviu ninguém, ele não abriu um processo administrativo que seria necessário para dar o contraditório e ampla defesa para o clube, ele simplesmente notificou dando um prazo para sair. A gente inicialmente Depois de mais de 30 anos ocupando depois de mais de 30 espaço. isso, exato. Mais de 35 anos ocupando aquele espaço. Exato. Então, nós recebemos isso como, em primeiro lugar, uma afronta ao próprio interesse público da cidade, e, em segundo lugar, como uma afronta à Constituição Federal e leis federais. E a gente vai levar isso até o conhecimento de Brasília, se precisar. Em seguidinho, eu quero perguntar para o Gerson por que o prefeito fez isso contra o Botafogo, contra ele, contra a instituição, enfim, o que aconteceu. E da tua parte, guarda essa para depois, se tu acredita na reviravolta desse caso, Sim. tanto quanto o Gerson ontem acreditava. Tá. Márcio Kowalski, polaco, muito boa noite, muito bem-vindo de volta na Savari TV, Márcio. É uma alegria te receber aqui sempre. Tu anda brigando bastante com o prefeito na rede social. Deve ter perdido a boquinha, conforme ele diz que todo mundo que fala contra ele lá é boquinha. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Gerson. Tu é empresário, inclusive em seguida tu vai ter que abandonar os debates. Exato. Porque como empresário tem algumas vans, né? Trabalhar. Tu é o motorista piloto de uma delas, levar os né? universitários, né? Da Fevale para casa e da Fundação Evangélica. De que forma tu acompanhou essa situação, Márcio? E qual é a tua história com o Botafogo? Então, como eu disse, né? Boa noite. Faltou dar boa noite pro doutor Fabiano, que também foi uma alegria conhecer, né? Foi em setembro, quando a gente deve se conheceu. Ter perdido uma boquinha lá também. Deve ter sido um cara que perdeu a boquinha. Mas como é interessante ouvir cada um aqui, né? Todo mundo fazendo pro Botafogo voluntariamente, com amor, né? É verdade. Isso deve incomodar as pessoas. Isso, né, Lídio? Com certeza, Lídio fez um baita evento lá, a gente fez antes. Com certeza. Então, assim, isso deve incomodar, né? Isso deve, deixar a pessoa assim, né? Mas como, né? Então, é complicado a gente ver que a gente tem ainda líderes assim. Eu consigo ver que no passado teve pessoas liderando o país e o mundo ruim, e por causa que existem essas pessoas. Porque se tu der autoridade para uma pessoa que ela não tem sensatez, ela vai fazer o que o prefeito de Novo Hamburgo está fazendo. Porque tu imagina, todos os meios de comunicação, todos, sem exceção, foram lá. Foram lá mostrar sua solidariedade, se colocar ao lado do Botafogo. Todos, a comunidade pedindo... Não, o Botafogo é um clube histórico. Eu joguei no Botafogo PEC. Quando,
Né? Tu regalou os olhos, tu imagina a minha idade, né, Lídio? Mas então, e daí tu chega, todas essas pessoas, rico, pobre, preto, branco, todas pedindo, não, Botafogo é algo bom para a comunidade. E o prefeito usar a frase, né, escrúxula, olha, criminosa, eu posso dizer, põe abaixo. Essa palavra doeu em mim. Quando eu fiquei sabendo, e eu vi aquelas telhas sendo massacradas pela concha daquela reta escavadeira, me doeu muito. Porque assim, a gente luta por um país para ver a gurizada no esporte, para a gente ver eventos como a gente fez. Hoje tu viu o prefeito dizendo, né, gente, que não teve projeto social. Que bárbaro. É porque não anda na cidade. A gente fez um evento, Gerson, levemos material de limpeza para 6 meses no Hospital Geral. E ele não foi capaz de agradecer o Botafogo. E ele proibiu, Rodrigo, proibiu as pessoas de colocar no seu Instagram e dizer que foi o pessoal do Botafogo que ajudou. Se eu sou o prefeito da minha cidade, eu vou dizer, Fabiano, se tu quer ajudar, a gente tem muitas coisas um contra o outro, muitas coisas que a gente não concorda, mas é bem-vindo, pode ir lá. Eu não vou abraçar e não vou te beijar. Não é para levar para casa, né? Não. E ele vai lá e faz isso, o Lídio, para 1.000 crianças alcançadas. Então, aí lá no outro lado do mundo, em Taiwan, fazendo, né? Tirando uma foto, viu a foto? Parece uma libélula, né? Não vi. Que coisa linda, né? Eu vi Tirou uma foto rindo. Vídeo. Pois é, e aí eu pergunto também pro prefeito, Espanha, Colômbia, Taiwan, o que ele trouxe de bom? O Botafogo, sim. Botafogo faz coisa boa para Novo Hamburgo. O Botafogo ensina capoeira, artes marciais, os idosos, né? Aquela terapia. Tai Chi. Meditação. Empresta o campo para fazer evento, para arrecadar donativos, alcançar as crianças. E a escolinha? Escolinha de Futebol. Futebol do agora lá. Tu jogou lá? Já, Joguei lá. É. Joguei, né? Depois eu joguei em outros clubes, né? O Lídio, olha, o Lídio não me enfrentou. Mas a gente... Tu teria derrubado o Lídio. Não dá, é muito grande. Mas a gente tá muito triste, porque ontem, quando eu gravei o vídeo, eu demorei para gravar, porque eu vi que eu não ia conseguir gravar o vídeo. Difícil. Porque quando eu vi aquilo ali acontecer, eu vi uma parte de Novo Hamburgo muito, muito importante. A gente não pode acabar com o que é importante. A gente tem que exaltar o que funciona. Ele poderia ter sentado e chegado num acordo. Olha, daqui 2 anos eu vou usar isso aqui. Eu vou dar um tempo para vocês se adequar. E eu gostaria que vocês entregassem isso. Dá? Isso. Exatamente. Ou dizer uma data, Né? um prazo. Eu quero isso aqui. Eu quero isso pegar aqui. um gancho no que tu tá falando. Eu me lembro que quando foi a mesma situação que passou o Botafogo, passou o campo do Kefas, que foi montado uma escola de educação infantil. Foi dialogado com o pessoal, conversado, sobrou um espaço para o campo, mas como a direção na época não queria, resolveu lavar as mãos e estava cansada. Ficou tudo bem. Depois foi invadido, etc. Mas foi dialogado, foi levado para a comunidade, foi sentado com a direção, porque havia uma história ali. Não foi abrupto, né? Que a gente fala da forma como foi com o Botafogo, tchê. E o Botafogo com muito mais história do que eu. Acho que um dos maiores da cidade, tem mais de 70 anos. Ali, mais de 35 anos. Então, foi uma forma difícil, assim. Pô, eu vi lá as senhoras chorando, me falando lá que em 1900 e bolinha ela foi princesa, ela tava a foto dela lá, a vozinha no domingo, a mãezinha dele com 80 anos, chorando no domingo. É muito doloroso e não é fazer sensacionalismo disso. É a real, é a verdade, a gente não entende se o poder subiu para a cabeça, ou se realmente era assim, precisava do poder para demonstrar o que ele queria fazer, e tá acabando com o nosso Gerson, princípio. Por que o prefeito Gustavo fez isso? Tu tem convicção de um caminho, de uma escolha, do porquê disso? Ou tem fortes indícios? Porque, teoricamente, seria uma praça ali. E faz pouco sentido, porque de costas para o nosso parcão, que é a maior área verde preservada do nosso município na sua integralidade, com vários aparelhos ali dentro e tal. De fato, nós não precisaríamos pensar noutra praça ali. Talvez até poderíamos ter
quem sabe na Santo Afonso, uma pista, um campo maior, mais Em estruturado. Canudos não tem praça. A gente tem algumas coisas ali que poderiam receber. Tem áreas que estão dedicadas, né? Lá na Ícaro tem, que poderiam receber uma infraestrutura. Quem sabe se pega, ele diz que vai botar 4 milhões para estruturar, 4 como ele milhões, acredita, né? Parque temático. Poderia talvez levar isso para outro lugar. O nosso Floresta Imperial, Eu tive lá o essa Fernando semana. Rodenbusch tem um Tive lá essa projeto semana, não tem nem lindo de um balanço. parque temático para o Floresta Imperial, por exemplo, né? Que é um cara, inclusive, do partido dele, alinhado com ele nas ideias. O que tu acha que realmente é motivado? É isso mesmo? E por que não conversar e de fazer de forma tão abrupta, hein? Rodrigo, para mim, o que acontece? Essa decisão é tomada mesmo antes da eleição dele. Tá? Por quê? Porque, num primeiro momento, ele fez uma postagem, eu não sei se devo ter ela ainda, aonde ele fez alguma coisa e alguém comentou, aqui pro Jardim Mauá vocês não colocam nada, tem um Botafogo, e ele posta nessa mensagem dizendo que o Botafogo ele iria transformar numa grande praça, antes mesmo da intimação que a gente recebeu. E daí depois a gente recebe a intimação e a gente questiona, né? Inclusive o próprio Câmara de Vereadores questionou ele o que seria, e ele começou a colocar no Instagram dele projetos feitos pela inteligência artificial. Neste momento do que acontece hoje, eu acho que ele pensou que seria como tirar uma casa que ele estava desmanchando as casas, que o Botafogo iria sair pacificamente. Não que a nossa vontade de ficar, ela deixou de ser pacífica, nós sempre fomos pelo correto. E tenho certeza que ele não imaginou a repercussão que ia dar. Sem o ius esperneandi, né, doutor? Isso, Não, exato. ele não tomou. Ele não tomou. É bom. Em primeiro lugar, o Botafogo não morreu e não morrerá, independente do que acontecer. E a pergunta que fica é a seguinte: que eu acho muito importante. Se for revertido, ele vai construir? Vai reconstruir o Botafogo? Tudo que ele botou abaixo? E se fizer, se propor a fazer com que dinheiro? Do bolso dele? Ou vai pegar dinheiro oriundo dos impostos para fazer? Porque tu quer ver uma coisa, Rodrigo? Quando ele falou assim, quando ele mandou o primeiro projeto feito pela inteligência artificial, eu olhei o projeto. Aliás, ele adora uma inteligência artificial, né? Adora, né? Quando eu olhei o projeto... Tu é persona frequente. Ele adora fazer, e ele faz com uma barriga que eu não tenho. Até vou falar para ele cuidar isso aí, né? Vou processar ele por botar com barriga no... O Betinho e o Martin estão mais barrigudo que tu. Quem? O Betinho e o Martin. O Betinho, sim, mas o Betinho é barrigudo, né? Eu já não sou. Ó, Betinho. Quando ele coloca o primeiro projeto... Fabiano também. Quando ele coloca o primeiro projeto, eu olhei, não, esse projeto cabe no Botafogo. É uma pista de caminhada, não sei o quê. Eu digo, esse projeto cabe sem tirar o campo. Esse projeto cabe, vamos ser parceiro no projeto. Só quem me respondeu, e sempre deixo claro, o pessoal do patrimônio sempre me respondeu com toda a educação, com toda essa... Mas eu tenho os e-mails onde o pessoal do patrimônio disse, é a decisão pessoal. Então, se ele vem pessoal, é uma decisão tomada há muito tempo. Sem análise, sem verificação, sem conversa. Não tem projeto ali, né? A gente sabe não tem. Porque quando ele fala assim, a gente vai fazer um projeto de 4 milhões, vamos de novo entrar dentro da situação financeira de Novo Hamburgo, dentro da situação do Hospital Geral, dentro das escolas, que agora o pessoal está reclamando, de sujeira e tudo. A fila da saúde, né? Esse é o maior indicativo. Porque eu estava falando ali fora antes. Volta dos... O Botafogo... Todo dia alguém manda mensagem pedindo a volta da oncologia. Se o Botafogo se tornar perto daquilo que ele quer, da maneira como o Botafogo estava sendo cuidado, os 4 milhões aí não precisava em nenhum momento para fazer o investimento que a gente quer. Nós botamos um projeto de cercamento do campo, projetos de academias, projeto de pista atlética, tudo foi para o prefeito. O retorno que é? O projeto da prefeitura é mais relevante para a cidade e para o bairro do que o projeto do Novo Hamburgo. Pois bem, aonde está o projeto da prefeitura? É isso que me indigna. O próprio Cristiano Kohler, colega dele, disse que não existe. Não existe. Não existe. E outra coisa assim, a gente teve uma reunião com... Não, a área de engenharia não sabe que não existe. Nós tivemos uma reunião, nós tivemos um grupo lá, e eu me reuni com moradores. Nós fomos numa reunião lá com o Kohler, com a vereadora Daia e mais moradores.
aonde eu disse na reunião, se for bom pro bairro, o Botafogo cede o espaço. O Botafogo sai. E o pessoal do bairro disse, não é bom pro bairro. Então nós vamos começar, e foi quando a gente judicializou. Tá? Então o que acontece? A gente está aí, aguardando e torcendo para a reversão. Ô, Polaco, sabe o que é uma plutocracia? Não. O governo direto ou indireto de quem tem dinheiro, né? De quem é os donos da riqueza, do capital, empresários. Seria hoje em dia, né? Quem detém as forças de produção, quem sabe, ou quem tem uma boa grana, né? O Jardim Mauá é um dos bairros mais bem posicionados na cidade, né? Mas ainda assim sendo construída agora uma UPA lá, porque qualquer pessoa merece, mesmo que seja próximo de outras unidades de saúde, mas todo mundo merece ter um atendimento público de qualidade. Não é o caso que a gente tem na cidade, mas todo mundo merece. Então, que bom que que o bairro vai receber isso. Mas me parece que abrir mão disso para que a comunidade possa usar parece uma contradição, no sentido de que tu tem um parcão ali, tu tem outras áreas verdes próximas também. Nós temos o Parque do Trabalhador também lá que está abandonado. Por que tu acha que realmente... Eu falo em plutocracia porque tu fala bastante das escolhas que ele faz, que parece que não tem um sentido do bem comum, que parece que agradam só a poucas pessoas. Em algum momento sugeriu que talvez tivesse um interesse econômico naquela área. Existe algo de fundamento em cima disso ou é uma possibilidade? Olha, eu não tenho dúvida que qualquer construtor adoraria lotear aquilo ali. Eu acho que isso não vai ser possível ser feito porque vai escancarar algo que ninguém acredita que seja, que o interesse dele seja econômico ali. Mas existe alguma coisa, algum zum nesse sentido, ou algo mais concreto nesse sentido? O que acontece? Desde que começou esse movimento... Pra gente registrar isso, pra ficar registrado nesse momento, nesse programa. Desde que começou esse movimento, surgiu essa questão que a gente falou aqui. Como se faz uma praça do lado de um parcão? Chovendo molhado. Não existe a gente fazer algo que já existe do lado de algo que já está lá. Então, o que se conversa, e pessoas que conhecem a realidade de imobiliárias de Novo Hamburgo, de empreendedoras que fazem construções, falam e circula essa conversa, é livre, isso aí que todo mundo já ouviu, que o interesse maior era imobiliário. Mas é zum. É zum. Fofoca, pode ser fofoca, mas pode dizem que toda fofoca tem um fundo de verdade, né? Por isso que a gente está registrando tu imagina, isso aqui agora. Tu imagina. Para que se amanhã ou depois alguma coisa mudar... Isso, é isso que eu digo. Vamos supor. Discutiu isso. Vamos supor que ele faça lá agora. Faça o complexo. Mas de alguma forma a gente está tentando aqui dizer, olha, isso não pode rolar. Beleza, fez o complexo. Só que eu acho que agora, até vou dar uma ideia para o doutor Fabiano, nós fazer algo, que na área do Botafogo seja preservado a área como lazer. Para que em 50 anos não pode ser feito nada. Tinha que protocolar isso aí. Porque daí derruba tudo que se tem alguma maldade para o futuro. Os vereadores podem protocolar isso. Isso aí, que nesse novo projeto... Se não gerar despesa para a cidade, eles podem protocolar qualquer projeto de lei, parece. Porque vai ter o projeto para fazer a pista atlética e tal. Beleza. Mas em 50 anos não pode tocar no bem, no lazer das pessoas. A finalidade do imóvel. Exato. Porque se tu conhece Dois Irmãos, o SESI de Dois Irmãos tem uma pista atlética gigante. Eu e minha esposa, às vezes eu vou lá caminhar com ela, ela me convida, eu vou lá e tomar um chimarrão. Cara, o Botafogo dava para ter feito igual ou melhor que lá. Porque ali para chegar no Botafogo é excelente. Então, assim, o que se conversa mesmo é... Mas me parece que o Parcão tem uma entrada pelo Mauá. 500 metros. Tem. 500 metros do Botafogo a entrada. Tem uma entrada. Não faz sentido outra pista. Não faz sentido. Então, e aí tu quer uma pista para alta performance, anda mais um pouquinho, tem a da Fevale. Tem. Exato. Sim. Mas eu posso dar uma ideia aqui na questão do Botafogo e o Parcão. Em vez de fazer o viaduto que ele quer fazer, faz um túnel do Botafogo até o Parcão. Olha aí, ó. Faz por baixo do morro ali. Pronto, gasta bem menos. Bota uns 8, tatua, cavalo lá e pronto. Porque aí não tem cabimento, gente. Não dá pra... Tá indignado. O que tem que fazer também agora, a partir de agora, como ele deixou bem claro, o valor do investimento, se monitorar esse valor. Vai gastar onde? No quê? Vem da onde? Quanto foi? Veio da onde? Se monitorar. Porque ele falou que tem 4 milhões para investir.
Vamos observar. Mas essa verba não veio ainda. Não veio, não tem nem projeto. Pois é. Mas daqui não anda Nós É eleição. uma promessa do Gaúcho da Geral. Nós Sem estamos projeto brigando por não alguns tem milhões verba. para o hospital. Dinheiro do esporte, da saúde, da saúde. Exatamente. E tem que ser assim. Isso, Claro que tem que ser assim. Tá tudo certo. Mas esporte também é saúde. Exato. Ele é inclusão, ele é saúde. É saúde, é prevenção, é uma É série educação, de coisas, né? é disciplina, tem várias coisas que se aprende a partir Eu sou do muito esporte. assim, eu sou um cara que trabalha na área da saúde há muitos anos e sou oriundo do futebol. E como eu falei anteriormente, é doloroso para a gente ver uma situação dessa. Ao invés da gente ter um movimento, projetos para evoluir, se aproximar, as lideranças do município, as lideranças políticas se aproximar dos clubes, caminhar junto, ver o que é melhor para as comunidades, auxiliar, estar presente, é danificado. Então tu fica de mãos atadas. Bom, se tu não se manifestar, não fizer esse tipo de movimento aqui, caminhar junto, daqui a um pouco essas crianças que estão crescendo vão para onde? Vão fazer o quê? Porque agora está sendo investido na de Melo. Bom, tá bem. Mas em Canudos está sendo feito o quê? Santa Afonso eu vou fazer, mas daí vai danificar o campo de Santa Afonso. Não existe um estudo para ver uma viabilidade para não danificar, para construir outra situação? Que tu destapa um Uma santo pessoa para que tampar mora no outro. Maurício me disse essa semana que a Maurício não cresce capim nunca. Nunca. Não deixam crescer nunca, capim. não. Eu fiz um vídeo da A Maurício. cidade, infelizmente. Nada. Claro, eu sou da época que, pô, Infelizmente, domingo, essa semana cortaram. Ô, Cobal, depois de 2 domingo- meses. O Parcão, cortaram agora também a Balança Atuante. domingo existia o campo do São Jorge. Isso é plutocracia, no caso, né? Kowalski? São Jorge, 11 gaúchos, Não pode Vila ser Nova, assim. Guarani, Rondônia, Cidade de Farroupilha, todos, né? cheio de crianças num domingo de manhã. E hoje estão à mercê da criminalidade. E o Gustavo da Fink era o drogadição. cara que reclamava que a prefeita botava muito dinheiro no centro e não cuidava dos bairros. Não era isso, Márcio? E agora ele não a gente chega, tá lá a placa do Natal ainda, né? Nós estamos chegando na Páscoa e o homem não tirou ainda, estragando as O luzinhas. INH troca. O NHDP botou uma da Pois quaresma. é, ele tá aí, né? estragando as luzinhas. Tu já passou lá das bancas onde tá aquela árvore, aquelas duas árvores maiores que tá toda. Mas eu realmente Já tão acho, estragando as acho que luzes. isso não é responsabilidade dele, né? Acho que é a CDL que tem que cuidar disso ali, né? É, Porque CDL. quem recebeu a verba para É. fazer a compra e no projeto... Dinheiro público. Dinheiro público. É. Dinheiro público. Mas o projeto pressupunha guardar, armazenar... Mas quem efetivamente. preserva a beleza da cidade é o prefeito. Tem que ir lá e dizer, ó, tira, já foi feito a festa, agora estamos preparando. Tu acha na que o hora. prefeito tá mais bonito, mais magro? Eu não entendi quando isso preserva a Olha, beleza da cidade. diz que alguma cadeta de Monjaura ali foi para aquele corpo ali, né? Um O doutor lá. presidente Lula disse que ele não pode ganhar cadeta de monjar, tem que, É, o agora gordo tem que caminhar, emagrecer, tem que né? caminhar. Vai a O gordo pé, tem né? que caminhar. Vai a É pé, um né? prefeito, não É tem isso tempo. aí. Kowalski, eu preciso chamar o intervalo, a gente já passou da metade do programa, mas aproveitando esse momento, tu possa estar aqui com a gente também. É sempre bom te receber. Tu sabes que a Vale nunca tenta fazer disso aqui uma trincheira, mas é sempre sim uma casa de debates, né? A gente, inclusive, busca confronto muito pouco, né? Porque não tem porquê, né? Mas sim, nós precisamos discutir as questões da cidade verdadeiramente, de uma forma séria, honesta, papo reto, né? Sem conversinha. É como a municipalidade deve tratar, inclusive, a gente também, e como a gente acredita de maneira geral é tratado. A gente não pode ficar num mundo de faz de conta, ninguém ganha com isso. Então, é uma pena cada vez que a gente precisa perder tempo e energia, uma energia ruim que a gente gasta quando se pensa numa coisa assim de derrubar um prédio, de acabar com uma instituição, de tentar enfraquecer um movimento, um processo. O desafio deve ser fortalecer os movimentos, fortalecer as pessoas que se dedicam a fazer alguma coisa coletivamente. Ali está uma boa solução. Esse é um funcionário público, porque é um servidor público que não é monetizado para isso, que faz tão bem quanto os nossos servidores, com carinho, com dedicação àquilo que se propõe. Então vamos potencializar isso. Novo Hamburgo é uma terra muito generosa, né, de pessoas que querem... A gente estava com a Liga aqui na terça-feira, ontem estava uma pessoa que trabalha como Nutri na Liga, quando eu falei novamente da doação da sorte da Liga, ela falou da doação dela, né, de algumas horas da semana dela, atendendo como Nutri pessoas que precisam de tratamento oncológico. Então, a gente tem que potencializar essas pessoas que têm a dar para a cidade, que querem contribuir para a cidade. Conheço o prefeito Gustavo há muitos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o que ele queira para a cidade não seja coisas boas, de que ele não queira entrar para a história da cidade como um bom prefeito.
eu tenho dúvidas que ele escolheu os caminhos certos. E o principal problema daí é a comunicação, que é algo que tu tem se especializado em discutir bastante com ele. Infelizmente não conseguiu falar pessoalmente sobre isso, sobre as tuas demandas, sobre as tuas sugestões, e tá lá discutindo com ele, fazendo um bom confronto, fazendo uma boa luta, de discutir da tua visão da cidade, daquilo que tu acha que é melhor. Siga no teu trabalho, às vezes bastante irônico, né? Mas a gente também se diverte com isso, mas é uma pena que a gente precisa discutir de uma forma assim, às vezes pejorativa, né? Porque a cidade perde. A cidade perde vontade de investimentos, né? Quando a gente discute investimento econômico no auge de uma feira, o mundo inteiro olha seus olhos para cá, o cluster Coreira Calçadista, como foi no ano passado. Todo mundo, que bom que esse ano a gente pôde ter uma abertura de feira completamente diferente e tivemos uma feira muito melhor. A gente precisa fazer que as coisas caminhem para frente. Então, a gente segue conversando na volta do intervalo. Eu tenho 2 perguntas muito especialmente para fazer aqui. E te agradecer muito por estar com a gente aqui nessa noite. Te agradecer por continuar defendendo as questões de Novo Hamburgo. Que tu possa ser ouvido cada vez mais. Eu vejo que o teu público cresce todo dia, as pessoas que te acompanham, que te comentam, que falam de ti, é porque tu tem feito um bom enfrentamento, o que infelizmente falta na Câmara muitas vezes, né? A gente tem vereadores mais investigativos, mais fiscalizadores, mas invariavelmente a gente não está tendo assim, questões as mais importantes discutidas de uma forma ampla, né? Com um bom bate-papo entre as partes, né? Márcio Kowalski, bom trabalho para ti. Vai lá fazer teu serviço. Obrigado pela tua presença, teu ponto final. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por vocês também estar aqui hoje, porque eu vejo que Novo Hamburgo está se comovendo por algo muito bom. E é isso que traz esperança, como tu estava dizendo, né? A gente tem que exaltar as melhores coisas, né? E isso aqui é algo nobre que Novo Hamburgo está hoje enfrentando, que eu queria até dizer pro Gerson que ele se sinta abraçado por todo Novo Hamburgo. Não é verdade. Eu não vi um comentário negativo dizendo tem que derrubar mesmo. Não vi. Não vi. Sabe por quê? Porque as pessoas veem quantas pessoas boas se envolveram nessa causa. E eu termino dizendo que, como tu estava dizendo da economia também, eu fico pensando, do lado da UPA se destruiu o prédio. Tu falou da lancheria, né? Isso, que até agora não foi feito nada. Não foi feito nada. E ainda não tem projeto ali? Não tem. Aí o que acontece? Querendo ou não, aquela lancheria, Lídio, dava um impostinho, vendia alguma coisa. Gerava emprego, gerava 4 pessoas. Atendia ali algumas pessoas. Botafogo, com suas vendas pequenas, gerava imposto. É melhor ganhar pouco imposto ou ganhar nada? Fica essa pergunta. Coisa simples. Quem quer coisa muito grande e não valoriza as pequenas, eu acho que o gestor está completamente perdido. Porque se tu quer fazer o grande e não faz o pequeno, quer fazer as coisas difíceis e não faz o básico, a gente vê Novo Hamburgo tomado de capim, Novo Hamburgo tomado de buraco, e a gente vendo alguém sonhando com coisas de rua coberta maior do Brasil, não sei o que lá. Então é isso que a gente precisa entender, que todos querem o melhor de Novo Hamburgo, mas o chefe maior tem que querer mais que todos nós e cair na realidade. Então, muito obrigado por mais uma vez me convidar. Eu me proponho a ajudar ele a construir. Eu também. Por mais que eu tenha essas diferenças com ele, se ele precisar de mim. Mas eu sei que ele não vai. Eu acredito na boa vontade dele de querer fazer o melhor. Tomara que ele aprenda a construir coletivamente, né? Isso aí. E que a gente continue gerando, porque é muito bom ter essas grandes empresas que geram muitos empregos e muita receita, muita renda, muitas divisas do município de retorno de impostos. Mas quem faz mais isso são as pequenas e médias empresas. A maior quantidade de empregos gerados, de retorno de tributos, são das pequenas e médias empresas de Novo Hamburgo. E assim em todas as cidades do nosso Brasil. A gente vai fazer um breve intervalo, vamos tomar uma água aqui, refrescar um pouco a cabeça. Em seguida a gente volta para os últimos minutos do nosso Estação dessa noite. A gente volta já já. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família?
O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Ter destaque em um mercado cada vez mais competitivo é desafiador. A tecnologia e a inovação são grandes aliados nesse processo. Fundado em 1972, o Instituto oferece soluções tecnocientíficas dentro de um vasto portfólio para a indústria coureiro-calçadista, de componentes, EPIs e têxtil. Serviços de ensaios nos laboratórios de biomecânica, físico-mecânico, microbiologia, análise de substâncias restritas, segurança, certificações e reconhecimentos dos serviços, consultoria industrial e técnica para a capacitação e desenvolvimento de projetos e pesquisa através do Núcleo de Inovação Tecnológica IBTEC. Além de disseminar o conhecimento através de artigos técnicos e científicos, o Instituto realiza também eventos que promovem a difusão da informação em um ecossistema inovador. Através de uma equipe multidisciplinar qualificada, contribuímos para agregar valor e diferenciar a indústria brasileira no mercado global, entregando esses benefícios ao consumidor final. Vamos juntos construir o futuro. IBTEC. Estamos de volta. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui. Nos despedimos do Márcio Kowalski agora. Viramos a nossa bancada. Com a gente aqui, Gerson Siricum, o presidente do Botafogo, o Lídio Silva, que é um entusiasta do clube desde sempre, é um defensor do esporte, do futebol, mas do esporte amador, do esporte de várzea aqui na cidade também, desde sempre. E o Dr. Fabiano Pilger, o advogado que cuida desse caso, né? E a provocação que eu fiz no começo do programa, doutor, é nesses termos, assim, né? A gente falou um pouquinho antes, tu falaste um pouco pra gente sobre como estava o andamento do processo e do tipo de recurso que agora vai ser impetrado, no sentido de que existe aí um atentado à nossa Constituição, né? Sim. Existe uma questão de inconstitucionalidade da medida arbitrária, potencialmente arbitrária, SIC
doutor Fabiano, que foi tomada ali sem abertura de processo administrativo, né? Enfim, ocupação de 35 anos, resolvida muito no agora terminou e pronto. Isso. O Gerson, naquele momento de depoimento muito emocionado, ele disse: nós vamos reverter a situação. É evidente que de barriga de juiz, de barriga de grávida e de cabeça de juiz, a gente não sabe o que vem. Não, né? você sabe. Mas me parece que tu está muito calcado também na legislação. Tem muita convicção da tua tese aí. Sim. Mas o Gerson é um apaixonado. A visão dele é contaminada nesse sentido, de um querer enorme para que isso seja revertido. De cabeça fria, pragmaticamente, o que tu enxerga em relação a isso? Quais são realmente as oportunidades que existem, as possibilidades que existem para que, de fato, a gente consiga reverter essa situação, a cidade volte a ter o campo do Botafogo naquele espaço, que se discuta a sequência, inclusive, do clube, né, como da instituição, preservando esses interesses, tal como eles estavam até o dia de anteontem. Sim. Embora não se possa dar nenhuma garantia, né, de reversão da situação atual no campo jurídico, eu, de fato, estou bastante confiante, porque nós temos 2 recursos pendentes de julgamento. Um deles é no mandado de segurança, que foi a primeira medida que a gente tomou no passado. E não foi julgado o mérito ainda? Não, o mérito ainda não. E o que aconteceu lá? Quando o juiz de Novo Hamburgo, de primeira instância, quando ele negou a liminar no mandado de segurança, a gente recorreu para o tribunal e lá a gente reverteu. Nós revertemos. A desembargadora relatora que recebeu o recurso, ela concedeu efeito suspensivo ativo, que significa manter o clube na posse até discutir o mérito da questão. Também. E na própria decisão ela fala que os elementos que eu levei no recurso, que nós levamos no recurso, mostram que a situação precisa ser analisada de uma forma mais aprofundada perante o colegiado. Não tinha como, naquele momento, deixar o clube ser despejado dessa forma, de uma forma abrupta, considerando os projetos sociais que estavam comprovadamente ali sendo executados, né? Só que, para nossa surpresa, depois da resposta do município lá no mandado de segurança, no recurso no mandado de segurança, a mesma desembargadora voltou atrás, dizendo que o município trouxe elementos que fragilizaram a nossa alegação inicial, baseada num memorando, amigos, que o prefeito mandou o secretário fazer. E é óbvio, a gente sabe como funciona o serviço público, principalmente no que tange a CC. O secretário não ia falar nada que não fosse da vontade do prefeito. Isso nome é cargo de confiança. Isso, cargo de confiança. Alinhado com a cabeça do chefe. Exato. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, o que acontece? É um documento produzido unilateralmente. É óbvio que seria produzido da forma que o prefeito mandou. E ela se baseou nesse documento, infelizmente, e julgou monocraticamente o recurso, o mérito do recurso. Só que isso me dá o direito, então, de fazer um recurso que se chama agravo interno perante o colegiado, para forçar o julgamento pelo colegiado. E agora está aguardando resposta do município para depois ir a julgamento, em sessão de julgamento pelo colegiado. É uma Câmara que é uma deve Câmara, decidir. isso. É, se não me engano, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, em Porto Alegre. Então, ali já tem uma chance de reversão, tá? Porém, ela falou numa questão do direito líquido e certo, na última decisão, que ela usou para revogar a nossa liminar, porque ela disse, ela mudou o entendimento dela, dizendo, resumidamente, que o mandado de segurança ele é um procedimento muito sumário, né? Tu tem que levar as provas pré-constituídas, se tiver que analisar muita coisa, não tem julgamento. Sim. Tem que ser uma ação de conhecimento, um outro tipo de ação, onde tu pode produzir mais provas, testemunhas, essas coisas. Um rito ordinário. Um rito ordinário, isso. E aí, com base nisso, a gente entrou com uma nova ação, então, para tentar anular o ato do prefeito. E aí sim, com uma nova tese, né, que é o tema 138 do STF, já consolidado e ainda vigente, que diz que nenhum ato administrativo pode ser revogado sem o contraditório e ampla defesa através de um processo administrativo prévio, quando aquele ato que visa ser revogado já criou interesse e direitos individuais da comunidade, que é o caso do Botafogo. A comunidade já usa o espaço há muitos anos. A comunidade precisava dos projetos que estavam sendo desenvolvidos. Muito embora o prefeito diga que não existam projetos, ele não conhece. Eu estive lá pessoalmente, eu vi os projetos.
E claro, eu não posso falar como prova no processo, porque eu sou advogado, mas toda a manifestação pública que a gente viu até então... Pode juntar umas 500 testemunhas. Eu juntei isso, exatamente. Então, assim, nos procedimentos judiciais que a gente fez até agora, eu fiz questão de juntar, inclusive, depoimentos nos comentários das postagens, a gente juntou vídeos, a gente comprovou de forma bem robusta. Então, eu, como advogado, embora não possa confiar 100% nesse resultado que a gente está buscando, eu acredito sim que a gente tem forte chance de reversão. Inclusive, o recurso agora, porque o juiz de primeira instância, que é o mesmo juiz, negou a liminar também na ação nova, dizendo, resumidamente assim, falando sobre a decisão, ele disse que o termo de uso, a permissão de uso do imóvel é precário e que isso consta, inclusive, no contrato, né, de concessão, que a precariedade da posse e que o município pode retomá-la a qualquer tempo sem nenhuma justificativa. Só que o próprio município, através de uma lei criada anos atrás pela nossa Câmara Municipal, ainda vigente, reconhece o Botafogo como de utilidade pública. Então, eu ia te perguntar isso. Naquele momento, o termo de uso, ele não considera, não é levado ao nosso poder legislativo, porque não havia necessidade. Não havia necessidade. É uma descrição, é uma medida do próprio executivo. Exato. Isso é hipersuficiente para a sessão. Exatamente. A partir daí, nós não tivemos uma decisão do legislativo em torno da sessão. Não. Mas, em algum momento, houve a consideração da importância do Botafogo para a sociedade. Pelo legislativo. Exato. Quanto tempo se deu isso, mais ou menos? Se eu não me engano, foi no ano de 2006. Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Quer dizer, quando fez 50 anos, o Botafogo ele era importante para a cidade. Exato. Ele deixou de ser importante, doutor? É isso que eu gostaria que o prefeito respondesse, porque, para mim... O prefeito e o judiciário. O judiciário está lá em Porto Alegre. E o judiciário, exatamente. O judiciário não conhece a nossa realidade aqui, né? Sim. Por isso que eu sempre digo até para os meus clientes, né? Porque chega para mim muitas pessoas, às vezes, que querem entrar com processos, mas elas não têm provas e elas não compreendem que o judiciário, ele trabalha em cima de provas, em cima de documentos. Não adianta a gente só alegar. Só que no nosso caso, está tudo provado. Nós temos um conjunto probatório muito bom. E agora temos uma tese jurídica muito boa, porque ela está respaldada no entendimento do STF, que é a nossa corte. A decisão da primeira Câmara, então, o juízo já é em segunda instância que deu essa decisão. E agora foi o juiz de primeira instância negou a liminar na ação nova. Tá. Eu recorri também. Isso em Novo Hamburgo, então. Isso. E aí eu recorri, está no mesmo tribunal. Nós não temos vara da Fazenda, não temos vara pública aqui, né? Tem a vara da Fazenda Pública. A quarta vara civil se especializou em Fazenda Pública. Tá. E aí, consequentemente, acaba sendo o mesmo juiz sempre. Né? Isso é uma crítica que eu já vinha fazendo desde o tempo da faculdade, né? Porque a Constituição Federal fala que não existe tribunal de exceção, mas foram criados... Foram criados tribunais de exceção na prática. Isso. Né? Boa tese, doutor. Obrigado. Então, assim, eu vejo uma boa perspectiva de reversão. O nosso recurso agora, da decisão do juiz aqui da ação nova, está já com o desembargador relator. A qualquer momento sai uma decisão, eu estou acompanhando de hora em hora, e aí a gente vai trazer a público assim que sair a decisão, seja ela favorável ou não, porque a gente sempre trabalhou com muita transparência e vai continuar dessa forma, né? E também, a partir daí, pensar nos próximos passos. Mas o que eu garanto para vocês é o seguinte, o Botafogo vai levar isso até o fim. E até o fim que eu digo é até Brasília. Enquanto a última instância não disser para nós, não pode, não dá, vocês não têm direito, nós vamos brigar. Tem esperança. Todos vamos ter esperança. Até lá nós temos esperança. Senhores, muito importante esse debate para que fique muito claro, então, tudo que aconteceu ao longo desse último ano, né? Lastimável, eu sinto muito, Gerson, já externei isso na abertura do programa e reafirmo isso contigo. Contigo, com toda a comunidade do Botafogo, com toda a comunidade do Mauá e todas as pessoas que em Novo Hamburgo compreendem a importância do que vocês realizavam naquele lugar ali, até a última terça-feira, e quem sabe venham a realizar ali ou em outro espaço ali na frente. Então, obrigado por estar aqui, por utilizar esses canais para a gente poder fazer esse debate. É importante que a gente consiga trazer à luz esses fatos todos e sem julgamento, que as pessoas possam acompanhar isso de alguma forma, se posicionarem, quem sabe uma mobilização, tanto para dizer, olha, nós queremos isso para a cidade, quanto para dizer, nós queremos Botafogo para a cidade.
Então, obrigado pela tua presença. Sinto muito por esse delinde, mas que não é definitivo, né? E que a gente possa ter uma alegria pro Botafogo ali na frente, seja onde for. Rodrigo, eu que agradeço pela oportunidade, tá? Eu só quero fazer só um breve comentário que eu escutei ontem de uma pessoa que disse assim para mim: é sempre assim, é tudo igual. Esse conformismo que as pessoas têm de não brigar pelo seu direito é que pode levar o país, ou pode levar uma situação que ela pode ser revertida no pensar: a justiça não vai pensar do meu lado, a justiça não vai me ajudar. Não, gente, vamos recorrer, vamos brigar pelo direito da gente, é o que o Botafogo está fazendo. A gente está indo atrás de um direito que nós temos ali, que foi inclusive reconhecido até pela desembargadora lá, quando disse que a gente tem a perspectiva de permanência, né? Alguma coisa nesse sentido, né, doutor? Que ela fala. Então, a gente não precisa se conformar. Vamos atrás, vamos lutar, vamos brigar, porque eu tenho certeza que lutando a gente pode mudar muita coisa. E é o que a gente vai fazer. Sempre fazendo a boa luta. Lídio Silva, obrigado pela presença. Obrigado. Só fazer um comentário que passou em branco. Tu lembra do orçamento participativo, como funcionava no município? Sim. Como funcionou a saída do Coloradinho, da Rondônia e a saída do Campo do Quefas, onde foi instauradas as escolas de educação infantil? A comunidade participou, entendeu que os campos não eram mais viáveis, eles não conseguiam dar manutenção, fizeram uma reunião, eles entenderam que seria melhor para a comunidade e terminou tudo bem. Mas a grama do Botafogo estava linda, parecia da arena. Parecia da arena, de tão bonita que estava. E é isso, Rodrigo, só para não passar em branco, eu acho que é importante isso. E finalizar te agradecendo mais uma vez por abrir o espaço, um programa que está sempre caminhando junto com a comunidade da Novo Hamburgo e região, e colocando em pauta assuntos muito importantes para todos. Muito obrigado. Bem, doutor Fabiano Pilger, obrigado pela presença. Eu, da mesma forma, agradeço pelo convite, agradeço pelo espaço. Acho muito importante, isso que o Gerson falou é uma grande verdade. Eu milito muito na advocacia nesse sentido, no sentido de advocacia preventiva, né? Quanto mais conhecimento as pessoas têm, melhor seria a nossa sociedade, né? As pessoas às vezes têm constrangimento de exigir um direito, de fazer a coisa certa e por não conhecer às vezes até o seu direito. Então, esse trabalho de vocês da imprensa eu acho muito importante também nesse sentido, porque vocês ajudam muito a disseminar o conhecimento, a multiplicar o conhecimento. Então, nós é que agradecemos sempre esse espaço para poder falar. Sempre microfones e câmeras abertos para discutir as questões importantes da nossa comunidade, e assim como nessa noite que a gente está fazendo aqui, quem carrega essas histórias nesse momento é o Gerson, sua diretoria, é o Lídio, as pessoas que apoiam esse movimento, o Dr. Pilger, mas de fato é uma história construída a muitas mãos, mentes, cabeças, pernas, braços, ao longo dessa história de 70 anos, pessoas que fizeram a cidade de Novo Hamburgo, construíram a cidade de Novo Hamburgo. Então, é por tudo isso que a gente luta, né? E tu sabe que tu fala uma coisa bastante importante. Hoje eu estou muito na frente, né? Brigando pelo Botafogo, mas o Botafogo não chegaria hoje onde está se não tivesse todas as outras diretorias atrás que ajudaram, que fizeram. Então eu quero dizer uma coisa assim, ó, que a gente está numa briga por todos eles que merecem a quantidade do Botafogo. Evidentemente. Obrigado aos nossos parceiros, Calçados Beira Rio, né, Ativita, Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços e a nossa Universidade de Fevale. Obrigado na técnica, ao Bruno e Juliano, obrigado sobretudo o carinho da tua audiência. Uma bancada especial aqui na nossa Vale TV, nessa quinta-feira, e um convite especial a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV. Eu volto amanhã, a partir das 20 horas com vocês. Até lá.